Muita paz e luz para todos nós. Salve Santa Sara Cali, salve a sua luz e salve a sua estrela. Gratidão ao Pai Maior pela vida. Gratidão a Maria Santíssima pela sua luz em minha vida e meu caminhar. Salve Cigana Esmeralda. Gratidão sempre pela sua presença. E vamos hoje mais uma vez falar sobre o caso do MC Kevin. Hoje faz 30 dias. 30 dias sem ele. Cigana, 30 dias sem ele, 30 dias sem respostas. São três perguntas, Cigana, que estão no ar. E as respostas vêm do plano espiritual. Buscamos do plano espiritual, Cigana, porque do homem ainda não veio. Cigana, a pergunta referente ao caso é: MC Kevin foi agredido dentro daquele apartamento, Cigana? Sim ou não? Ele foi agredido, Cigana? Através de 3 cartas, a Cigana responderá se ele foi agredido dentro do apartamento, sim ou não. A segunda pergunta, Cigana, é se ele pulou ou se ele foi empurrado. Ele pulou, Cigana, ou ele foi jogado lá de cima? Ou acaso ele tentou pular e caiu? Mas a pergunta é: ele pulou ou ele foi jogado? Para a segunda pergunta, 3 cartas. E para a terceira, Cigana? A terceira pergunta seria: bom, ele pulou? Ele foi agredido? A terceira pergunta é: ele veio a óbito antes da queda ou após a queda? MC Kevin foi a óbito antes da queda, Cigana? Daquele AP? Ou foi após a queda? Vamos às respostas. A primeira pergunta foi se houve agressão dentro do AP. Se ele foi agredido lá dentro, houve conflitos entre eles, e se ele foi agredido. Mensageiro fiel e sincero respondendo, trazendo as respostas referente ao caso. Vem confirmando que sim, por causa de dinheiro. Vejam bem, este mensageiro, esta carta representa um mensageiro fiel e sincero, que viu tudo, que sabe toda da história. Ele vem confirmando. A chave, ela traz a vitória para a sua pergunta. Ela traz êxito para a tua pergunta. Ela confirma que sim, que foi agredido sim, por causa de dinheiro.
Segunda pergunta seria: ele pulou? Por acaso ele pulou lá de cima? Ou ele foi jogado lá de cima daquele apartamento? Existe um segredo entre os inimigos perigosíssimos dentro daquele apartamento. Existe um segredo que eles guardam, tá? Sobre o que houve dentro daquele apartamento. A pergunta é se ele pulou ou se ele foi jogado. Existe um segredo. Se existe um segredo, então a verdade, aquilo que eles estão dizendo, alegando que ele pulou, não é verdade. Porque existe um segredo referente aos os inimigos perigosos. Entre eles, né? Esse segredo referente ao que houve dentro daquela casa, daquele apartamento, tá? Então, a resposta é essa para a segunda pergunta. E para a terceira pergunta, cigana? Vamos lá? A terceira pergunta é se ele foi a óbito antes da queda ou após a queda? Ele foi a óbito confirmação ele ainda estava lá em cima. Veja bem, ele foi cortado, ele foi a óbito, certo? Se ele foi a óbito, não foi após a queda, e sim antes a queda. Por quê? Antes da queda. Porque ele foi cortado. Confirma a cigana que ele ainda estava lá em cima. Com vida. Lá no alto. Salve, cigana. E gratidão pelas respostas. Confirmando, interpretando. E a resposta está aqui.